Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terceira aula de apologética. E hoje nós vamos falar de uma questão, vamos dizer assim, bastante polêmica. Eu sei que eu vou levar muita pedrada para falar nisso, mas eu vou falar o ensinamento da igreja. O que a igreja fala sobre o sacramento do matrimônio. Pois bem, e aí vão aparecer algumas questões nesta aula. Casais de segunda união. Por que os casais de segunda união não deveriam e não podem comungar ou confessar? Será que isso é uma punição? Será que isso é uma exclusão? Será que isso é apenas uma preservação? Qual que é o motivo disso? Por que a igreja não permite a pessoa casar de novo? Nossa, que igreja arcaica, que igreja velha. Por que a igreja não revê os seus conceitos? Está perdendo tantos fiéis por causa disso. Tantas pessoas deixam de ser católicos, vão para outras igrejas porque podem casar nas outras igrejas. Vamos ver tudo isso nesta aula da apologética católica sobre o sacramento do matrimônio. E para me ajudar nessa aula, eu estou com um livrinho aqui muito especial, estou erguendo aí na tela, se chama O Matrimônio Indissolúvel, de Charles Journet. Muito bom, é um livrinho muito fino da Ave Maria. Então, muito bom, vai ser a base para o nosso estudo. Pois bem, vamos começar com a análise do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 2 a 12. Os fariseus, tendo se aproximado, perguntaram-lhe para pôr à prova. Perguntaram para quem? Para Jesus. Se é permitido a um homem repudiar a sua mulher. Ele lhes respondeu: O que vos prescreveu Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de repúdio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: É por causa da dureza do vosso coração que ele escreveu para vós este preceito. Mas no princípio da criação Deus fez o homem e a mulher. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas uma só carne. O que Deus, pois, uniu, o homem não separe. Entrando em casa, os discípulos de novo perguntaram sobre este assunto, e ele lhes disse: Aquele que repudia sua mulher e desposa uma outra comete adultério em relação ao seu cônjuge. E se uma mulher repudia seu marido e desposa com outro, comete adultério. Então, Marcos 10, de 2 a 12. Jesus vai dizer que a carta de repúdio jamais poderia autorizar um novo casamento. Bom, então, Jesus diz com todas as letras que se eu estou casado, largo a minha esposa, ou se minha esposa está casada comigo sacramentalmente, não só no civil, não só uma união estável, e se divorcia por algum motivo, seja ele um motivo grave ou não, e casa com outra pessoa, comete adultério contra a primeira pessoa. E uma pessoa que desposa alguém casado, que já foi casado na igreja, também comete adultério. A igreja vai usar uma palavra mais leve, vai usar a palavra situação irregular. Pois bem, então por que uma pessoa primeiro, não deve comungar uma pessoa, um casal de segunda união? Porque a comunhão e a confissão implicam em mudança de vida, certo? Não é porque essa pessoa é menos digna. Não é porque quem casou uma vez só é mais digno. Tem gente que fala assim: mas eu sou casado a segunda vez, eu tenho a segunda união e tenho um casamento muito melhor, sou fiel, e tem um monte de gente que é infiel e está comungando o Senhor. Sim, é verdadeiro isso. Tem muitos casais de segunda união que estão vivendo um casamento muito bom, são pessoas responsáveis, são pessoas corretas, são pessoas fiéis, né? E às vezes ela se faz essa pergunta: puxa, mas aquele cara é casado na igreja, mas vive pulando a cerca e pode comungar, e eu não. Por quê, querido? Porque uma pessoa, um casal de segunda união, ela não consegue mudar essa situação irregular.
Por muitos motivos. Ela, às vezes, não tem mais jeito de voltar ao primeiro casamento. Segunda coisa, nessa segunda união ela já tem filhos, já está estabilizada, então não tem como mais a pessoa rever essa situação, por vários motivos. Então, a comunhão e a confissão, quando eu vou me confessar, eu tenho que me arrepender, tenho que ter contrição, arrependimento, e eu tenho que buscar não pecar novamente. Ah, mas Jesus é misericordioso. Jesus veio para os pecadores, sem dúvida. Jesus andou com as prostitutas, sem dúvida. Jesus perdoou, andou com o leproso, com o cobrador de impostos. Claro que sim, Jesus é misericordioso com o pecador, mas não com o pecado. Quando Jesus perdoa aquela pecadora perdoada, ele diz: olha, ninguém te condena, nem eu, vai em paz. Mas ele diz também: mas não peques mais. Então veja, Jesus tira a culpa do ombro daquela mulher, dizendo: vai em paz, mas não peques mais. É exatamente isso que a igreja, a doutrina da igreja procura fazer: acolher. Não se deve excluir um casal de segunda união da igreja, né, como se fosse uma segunda classe, uma segunda categoria. Mas ao mesmo tempo, há de se entender que não é algo pessoal com esse casal de segunda união. É um cumprimento de Marcos 10. A igreja sabe que a pessoa não consegue mudar essa situação. Por isso, tanto para comungar quanto para confessar, eu tenho que tentar mudar a minha situação. Como eu não consigo mudar a minha situação, eu sou privado. A palavra é privado, não punido. A igreja não pune. Ah, vamos punir porque ele não foi responsável com o primeiro casamento. Não é isso. Não é isso. A igreja preserva. Quando São Paulo fala aos Coríntios, vai falar sobre a ceia, primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer que cada um examine a si mesmo antes de comungar do corpo e sangue do Senhor. Porque quem come e bebe do corpo do Senhor, sem distinguir o corpo e sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então o que São Paulo vai dizer antes de você comungar? Porque ali não é pão, e ali não é vinho, ali é corpo e sangue de Jesus verdadeiramente, não é simbólico, Jesus está ali. Analise se você não tem um pecado grave. Se você tiver, confesse antes e vá comungar. Eu sempre digo, que digno de comungar, gente, ninguém seria, porque Jesus é muito santo, extremamente santo. Mas ao mesmo tempo, esta intenção de mudar de vida é necessária. Eu tenho que estar aberto a mudar de vida. Eu ouvi um sacerdote uma vez falar o seguinte: mas Jesus não privou nem Judas na última ceia, convidou Judas, molhou o pão e deu para Judas, sabendo que Judas o trairia. Dois problemas nessa interpretação. Primeiro problema, aquilo ainda não era missa. Primeiro problema. Segundo problema, Judas tinha a intenção de trair, mas ainda não tinha traído. Então ele não tinha consumado o pecado dele. Ele tinha a intenção de trair, mas ainda não tinha traído. Então, a dificuldade precisa acolher esses casais, entendendo que para uma pessoa casar, ela precisa de duas pessoas, mas infelizmente para o divórcio acontecer é necessário somente um lado. Às vezes essa pessoa lutou pelo casamento, lutou até o último, rezou, sofreu, se angustiou, mas não deu, por vários motivos. Então quem sou eu para julgar os motivos que levaram a essa pessoa? Porém, por outro lado, nós temos que entender a sacralidade do casamento para lutar pelo casamento. Casamento é algo sério, é para sempre. Jesus diz aqui: o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separe. Estamos casados para sempre, né? Até a eternidade. Diz que o homem, uma pessoa, morreu primeiro o homem, aí morreu a mulher, ele chegou lá no céu e procurou: cadê meu marido? Você viu meu marido? E meu marido, que bom que você está aqui. Ele falou: marido nada, era até que a morte os separe. Então, claro, né, é uma piadinha, mas estamos casados até que a morte os separe. Para Deus, mesmo que você pegue uma carta de divórcio civil, você ainda está casado com esta pessoa. A não ser em casamento nulo. Se o teu casamento foi declarado nulo. O que é um casamento nulo? Pessoas dizem assim: mas eu vou anular meu casamento.
Não, a igreja não anula o casamento. A igreja vê se o casamento aconteceu ou não. Isso se chama casamento nulo. Eu vou pegar alguns parágrafos aqui do Catecismo da Igreja Católica para você entender o que é um casamento nulo. Parágrafo 1626 do Catecismo diz assim: a igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como um elemento indispensável que produz o matrimônio. Se faltar este consentimento, não há casamento. Então, o primeiro caso de nulidade é: eu casei contra a minha vontade, casei porque fui chantageado, casei porque engravidei, casei porque o sogro obrigou, casei por pressão familiar. Não houve casamento. O casamento foi nulo. Então, na verdade, essa pessoa não está casada. 1629, o parágrafo vai dizer assim: por esta razão, ou por outras razões que tornam nulo ou inexistente o matrimônio, a igreja pode, após exame da situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do casamento. Isto é, o casamento jamais existiu. Neste caso, os contraentes ficam livres para casar-se, desobrigados das obrigações naturais de uma união anterior. Então, não é o foco do programa, mas caso de nulidade. A pessoa casou e não disse para a outra que não podia ter filhos ou que não queria ter filhos. Então ela casou já não estando aberta ao surgimento de filhos. O casamento foi nulo. O casamento não valeu. O padre pergunta: vocês aceitam os filhos que Deus lhe confiar? As pessoas respondem sim. Então, a abertura à fecundidade é necessária para o casamento ser válido, né? Então, estar aberto à fecundidade, mesmo que talvez isso nunca aconteça, por um motivo ou por outro, talvez a pessoa nunca fique grávida, mas que ela esteja aberta à fecundidade. Pois bem, vamos ver mais em outras passagens o que Jesus vai dizer sobre o casamento. Além dessa passagem de Marcos 10, nós temos outras passagens do Evangelho. Então, outras passagens do Evangelho, Lucas 16, 18, vai dizer assim: quem quer que repudie sua mulher e despose uma outra, comete adultério. E quem quer que despose uma mulher repudiada por seu marido, também comete adultério. Lucas 16, 18. Então, o judeu já não era a favor da poligamia, mas o judeu tinha uma carta de repúdio. Então, ele escrevia uma carta de repúdio e liberava a mulher para se casar com outro. Esse procedimento se fundamentava no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, e também nos costumes rabínicos. Então, esse repúdio era somente permitido ao marido e devia ser efetivado por escrito. O marido redigia ou mandava redigir por um escriba ou a carta de repúdio, e assim repudiava a mulher. Então é sobre isso que as pessoas estão perguntando a Jesus: posso repudiar por algum motivo, né? A carta de São Mateus 19, de 3 a 9, também fala sobre isso. Os fariseus se aproximaram dele para pôr à prova e disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que o Criador desde origens fez homem e mulher? E que ele disse: eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim eles não são mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Porque, pois, lhe disseram: Moisés manda dar um prescrito de repúdio? Jesus respondeu: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Ora, eu vos digo: quem quer que repudie a sua mulher, fora o caso de infidelidade, e que desposa outra, comete adultério. Em caso de casamento nulo, comete adultério.
São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 5, São Paulo vai dizer assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Até a morte, sendo fiel. Por isso que o casamento não assume, não é permitida a infidelidade. Porque o casamento representa o amor de Cristo por sua igreja. E Jesus Cristo foi fiel à sua igreja. Jesus Cristo foi fiel à sua igreja. Vamos ver as cartas, os ensinamentos de Paulo agora, falando sobre casamento. Na carta aos Coríntios, que ele escreveu na Páscoa do ano mais ou menos de 57, São Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11. Quanto às pessoas casadas, eis o que eu prescrevo. Não eu, diz Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido em caso de separação, que ela não se case de novo, ou que ela se reconcilie com seu marido, e que o marido não repudie a sua mulher. Então São Paulo vai dizer assim, olha, que a mulher não se separe, não só a mulher, que o homem não se separe, mas se separar, que não se case de novo. Por quê? Porque não é o fato de se divorciar que te priva da comunhão ou da confissão, ou que te faz entrar em situação de irregular ou de adultério. É o fato de se casar de novo. Portanto, engana-se quem pensa que uma pessoa divorciada não pode comungar. Ela pode, desde que ela não esteja com outra pessoa. Se ela está vivendo a castidade, ela pode comungar, até deve comungar. Ela pode se confessar, e até deve se confessar. De novo, mas poxa, isso não é cruel? A pessoa apanhou, a pessoa foi traída, isso não é cruel da parte da igreja? Olha, a igreja ela entende a situação, ela é misericordiosa, mas é um preceito divino. É um preceito divino. A igreja não pode anular um preceito divino para agradar as pessoas, entende? Mesmo que por esse motivo muitas pessoas deixem a igreja. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, de 1 a 3, ele vai dizer assim, vai falar agora sobre um pouco sobre segundo casamento, etc. Ignorais, irmãos, fala às pessoas entendidas em assuntos de leis, que a lei não se impõe ao homem senão durante a vida. Assim é que a mulher casada se encontra ligada pela lei ao marido enquanto ele está vivo. Mas se o homem morre, ela se encontra desligada da lei que a ligava ao marido. É, pois, por causa de seu marido vivo que ela levará o nome de adúltera, se torna mulher de outro. Mas no caso da morte do marido, ela está liberta da lei de tal forma que não é adúltera, tornando-se mulher de outro. Então São Paulo vai dizer aqui na carta aos Romanos o seguinte, que o casamento é para esta vida. Faleceu um dos dois, a pessoa ficou viúva, casou com outra, São Paulo diz assim, a lei existe quando você está vivo. Você pode casar com outra pessoa assim que o seu cônjuge falecer, desde que você não, mesmo que tenha vontade, desde que você não o extermine para isso. Mas enquanto o cônjuge então está vivo, você está ligado pelo sacramento do matrimônio, né? Os apóstolos dizem então, mas Senhor, diante disso é melhor que o homem não se case. E Jesus vai dizer assim, olha, vocês não sabem que estão falando, vocês não conhecem a graça de Deus, né? Então, sendo assim, Senhor, é melhor que ninguém se case, né? E Jesus vai dizer, não, vocês não conhecem a força de Deus, a graça de Deus, né? 1 Coríntios 7, 39 e 40, São Paulo vai dizer aos Coríntios, a mulher continua ligada ao seu marido tanto tempo quanto dura a vida dele, mas se o marido morrer, ela está livre de desposar com quem queira, no Senhor somente. No entanto, ela será mais feliz, no meu entender, se permanecer como está. E penso eu mesmo ter o Espírito de Deus. O mesmo conselho também aqui em Romanos. Todavia eu digo aos celibatários e aos viúvos que é bom continuar como eu estou. Mas se não podem se conter, que se casem, porque é melhor que se casem do que ficarem a arder.
Então, São Paulo, ele vai dizer com muita clareza que o casamento, ele para esta vida, né? Enquanto uma pessoa está ainda viva. Então, espero que você tenha entendido que não é punição, ao contrário, comungar Jesus, né? E confessar sem mudar uma situação atual, ela não é possível. Comungar a Eucaristia sem mudar uma situação irregular é comungar a própria condenação. Então, ao contrário do que te falaram, a preservação de você não poder comungar sacramentalmente o corpo e sangue do Senhor não é para te punir, não é para te condenar, não é para dizer que você é uma segunda categoria, não é uma desconfiança da misericórdia de Deus. Ao contrário, é um respeito. Eu sempre digo o seguinte: você pode comungar porque você ama Jesus, mas você pode também se privar porque você ama Jesus. As duas coisas a gente faz por amor. Eu comungo, quem pode comunga porque ama Jesus. Vai até a missa porque ama Jesus. Mas a pessoa que está numa situação irregular, segunda união, que ainda não conseguiu a nulidade do primeiro casamento, ela mesmo com vontade, ela não comunga por amor a Cristo. Sei que pode parecer, poxa, mas como é que eu posso não comungar por amor a Cristo? Por respeito à santidade do corpo de Cristo, eu não o comungo, mesmo sabendo que o coração de Jesus é misericordioso, né? Confiando na misericórdia de Deus, que tudo conhece, que conhece todas as coisas, né? Mas que ao mesmo tempo que tem um coração aberto e transbordante para todas as pessoas, que acolhe e chama todas as pessoas, mas que ao mesmo tempo é o Senhor que é Deus e que abomina o pecado e que pede a todos: vão e não pequem mais. Para concluir, eu queria colocar aqui algumas situações oficiais da igreja, né? Porque sempre tem padre falando o que quer, e quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Então, vamos falar aqui, citar algumas coisas. Se você ler o catecismo, vai falar da fecundidade, na necessidade de estar aberto à fecundidade do casamento, vai falar sobre nulidade, vai falar sobre o vínculo matrimonial. Eu vou ler essa aqui, parágrafo 1640, sobre o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Este vínculo, que resulta do ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento, é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Não cabe, explica o que eu falei o programa inteiro, não cabe ao poder da igreja pronunciar-se contra esta disposição da sabedoria divina. Por que a igreja não muda? Porque ela entende que é lei divina. Eu não posso mexer, não devo mexer numa lei divina. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Nesse livrinho amarelo, o autor, citando referências bíblicas, ele também vai falar do caso onde uma pessoa foi batizada e a outra não. Então não existe o casamento sacramental, né? Quando não existe o casamento sacramental, a situação é um pouco diferente. Nós estamos falando, esse programa aqui, Unidos para Sempre, é quando a pessoa casou-se na igreja, houve o sacramento do matrimônio. Não vale para união estável, não vale somente para casamento no civil e outras situações, tá bom? Então, se você quiser, procure no catecismo da igreja, que é uma fonte confiável para você entender e interpretar a Sagrada Escritura. Deus te abençoe. Até a próxima aula apologética católica. A paz esteja contigo.